Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aproveita e já se inscreve no canal, porque assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje nós teremos um especial de novela que está completando 45 anos de sua estreia. O Astro, a versão original de 1977. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. O Astro foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, escrita por Janete Claire, com direção geral de Daniel Filho, que estreou no dia 6 de dezembro de 1977, teve um total de 186 capítulos e hoje completa exatos 45 anos de sua estreia. Na história, Herculano Quintanilha, vivido por Francisco Cuoco e seu parceiro Neco, Flávio Miliaccio, aplicam um golpe na paróquia de uma cidadezinha do interior e são descobertos. Enquanto Neco foge com dinheiro, Herculano, encobertado pelo vigário, escapa deixando para trás a mulher do Aralice, Cleide Blota, e o filho pequeno, Alan Stepaner Cessian. Anos mais tarde, Herculano se estabelece no Rio de Janeiro. Apresentando-se como ilusionista em uma churrascaria, ele reconhece Neco na plateia e lhe cobra satisfações. Em uma de suas apresentações, Herculano encontra a bela e rica Amanda Melo Assunção, Dina Sfat, por quem se apaixona. Ela é amiga da poderosa família Rayala, formada pelos empresários irmãos Salomão, Dionísio Azevedo, Samir, Rubens de Falco, Youssef, Isaac Bardavid e Amin Macedo Neto. Casado com a fútil Clô, Teresa Raquel, Salomão deseja que o único filho Márcio, Tony Ramos, assuma seu lugar nas empresas. Porém, o jovem idealista é alheio à fortuna e ao poder, só lhe interessando a fé em São Francisco de Assis. Abandonando a casa do pai, Márcio conhece Herculano. Influenciado por ele, retorna para assumir sua condição de herdeiro do Império Rayala. Porém, Márcio leva o amigo consigo para a diretoria das empresas e Herculano é recebido com desconfiança. Neste ambiente hostil, Herculano reencontra a Amanda. A aproximação dos dois provoca o ciúme de Samir, apaixonado por ela, que aumenta o seu ódio pela influência de Herculano na família. Márcio, por sua vez, em contato com o universo do amigo ilusionista, conhece e se apaixona pela jovem Lili, Elizabeth Savala, cunhada de Neco, uma moça simples e batalhadora. Os desencontros entre Márcio e Lili são intensificados pela família do rapaz, que não aceita Lili e vê na jovem Josi Silvia Salgado, irmã de Amanda, completamente apaixonada por ele, uma maneira de selar a união entre as famílias Rayala e Melo Assunção. Dois fatos desencadeiam uma série de conflitos na vida dos personagens. A morte prematura de Josi, o que deixa o caminho livre para Lili e Márcio, agora viúvo, e o misterioso assassinato de Salomão Rayala. Enquanto avançam as investigações acerca do crime, Samir e Herculano, agora com Amanda e acionista das empresas, Rayala, travam uma batalha para garantir o comando dos negócios. Acusado de fraudar a empresa, Herculano foge abandonando Amanda e refugia-se em um país ditatorial da América Latina, servindo ao presidente como guru e conselheiro. No Brasil, a polícia chega ao assassino de Salomão Rayala, Felipe Cerqueira, Edivin Luiz, o jovem amante de Clô, que tinha como cúmplice o cabeleireiro Henri José Luiz Rode. Salomão descobriu o caso dele com sua mulher e ameaçou denunciá-lo à polícia por seu envolvimento com drogas. E essa foi mais uma novela da Maga das Oito, Janete Claire, mais um grande sucesso dela na Rede Globo, que recebeu, anos depois, uma reprise também de muito sucesso. Caso raro na biografia da Janete Claire, que sempre que alguém se mete a fazer um remake de suas histórias, nunca dá muito certo, mas com o Astro foi diferente. E agora nós vamos saber um pouco mais da trama original de Janete Claire com as nossas curiosidades de bastidores. Um grande sucesso popular
O país viveu uma espécie de comoção coletiva e parou, literalmente, na noite do dia 8 de julho de 1978 para assistir ao último capítulo da novela, no qual se revelou o assassino de Salomão Rayala. Uma indagação que permaneceu 5 meses na cabeça dos telespectadores e entrou para o inconsciente coletivo nacional. O personagem de Dionísio Azevedo saiu de cena no capítulo 42, exibido em 23 de janeiro de 1978. E a resposta ao quem matou só foi dada no capítulo final, em 8 de julho. O desafio inicial era levantar a audiência do horário das 8 da Globo, combalida com a pouca repercussão da novela anterior Espelho Mágico, e com o sucesso de O Profeta, concorrente no horário na TV Tupi. Daniel Filho, diretor, mencionou em seu livro Antes que me esqueçam o seguinte, abre aspas: "Vou fazer uma novela em que não exista a menor possibilidade de erro. Temos que apelar, temos que atingir o público de todas as faixas. Nessa novela trabalhei com o Kitty. Eu realmente queria apelar e procurei fazer dos árabes uma coisa bem extravagante, bem Kitty." Fecha aspas. Uma das inspirações para Jeanette Claire foi Hamlet, peça de William Shakespeare, para o núcleo da família Rayala, em que o pai, dono de um império, é assassinado e o único filho desconfia da mãe e do tio. Para a trajetória e o perfil do protagonista Herculano Quintanilha, a autora baseou-se na ascensão de José Lopes Rega. Faleceu em 1989, mas ficou conhecido como El Brujo, e foi ministro do Bem-Estar Social da Argentina, tendo exercido forte influência na administração dos presidentes Juan e Isabelita Perón. Ao personagem, a autora acrescentou ainda pitadas de Rasputin, líder espiritual dos czares da Rússia, e de Tartufo, o mau caráter da peça Molière. O primeiro nome que a autora pensou para o astro foi O Bruxo, título impedido pela censura federal. Outro título pensado foi O Todo-Poderoso, mais tarde usado pela TV Bandeirantes para outra novela. A TV Tupi havia lançado a novela O Profeta, de Ivani Ribeiro, com Carlos Augusto Strasser como protagonista. Quando o astro estreou, a novela da Tupi estava no auge de seu sucesso no horário. E esse pode ter sido um dos motivos pelo qual a trama de Jeanette Claire não pegou de imediato. De acordo com Mauro Gianfrancesco e Eurico Neiva, no livro De Noite Tem, um show de teledramaturgia na TV pioneira, O Profeta ultrapassou o astro em audiência na noite do dia 19 de janeiro de 1978, com uma média de 36,7 pontos para a Tupi, contra 33,3 pontos para a Rede Globo. As duas novelas tinham similaridades. Em uma, o protagonista Daniel e na outra, Herculano. Ambos de caráter duvidoso, tinham poderes paranormais que usavam em benefício próprio, o que sugeria talvez ali um plágio de Jeanette Claire, em cima do folhetim de Ivani. Foi a partir do mistério envolvendo o assassinato de Salomão Rayala, que a novela da Globo começou a chamar a atenção do público. Quem diria, né? Eu sempre, no meu imaginário, pensei em Jeanette Claire e Ivani Ribeiro como as duas grandes damas da teledramaturgia na televisão. Então, eu nunca imaginei que realmente, né, de fato, existiu aí essa rivalidade, né, entre as duas, cada uma em uma emissora diferente, as duas ali pau a pau, com audiências muito próximas, e até uma acusação de leve de plágio da Jeanette. Será mesmo que a Jeanette pegou ali a ideia da Ivani e colocou como um elemento de curiosidade na sua novela para atrair o público da emissora líder de audiência? Será que isso aconteceu de fato ou foi só uma grande coincidência? Nunca saberemos. O Profeta foi concluída no final de abril de 1978, enquanto o astro se estendeu por mais 3 meses. Em sua reta final, a trama de Jeanette Claire alcançou uma audiência extraordinária, com números superiores aos das transmissões dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa da Argentina, com 80% em média. A novela, inicialmente para durar 175 capítulos, foi espichada em mais 11 devido ao sucesso e para não coincidir a estreia da substituta Dancing Days com a final da Copa da Argentina.
Vocês já imaginaram, gente, uma novela dar mais audiência que um jogo da Copa do Brasil com qualquer que seja o outro time? Eu não consigo conceber. Hoje acho que isso jamais existiria, ainda mais num ano como 2022, né, com as novelas que a gente tem aí na grade. Na época foi assinada a lei que regulamentava a profissão de ator no Brasil. A classe artística foi a Brasília, entre eles Daniel Filho, relatou em seu livro Antes que Me Esqueçam que foi recebido pelo então presidente Ernesto Geisel. O general perguntou a Daniel: diga uma coisa, quem matou Salomão Rayala? E ele respondeu: isso é segredo de Estado, e disso eu sei que vocês entendem. O astro repercutiu até em uma importante recepção oferecida em Brasília pelo então ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, ao ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. O salão ficou deserto na hora da novela, pois os convidados foram se reunir na frente da televisão mais próxima para assistirem a um capítulo da novela. A cantora Maria Bethânia exigiu uma televisão em seu camarim no Canecão, casa de shows carioca onde cumpria a temporada, para acompanhar os capítulos antes de entrar no palco. Janete Claire costumava dizer que quando faltava inspiração, lia jornais. E foi em notícias de jornal que ela construiu o seu crime de ficção. Quando o astro estava para acabar, a imprensa carioca registrava o assassinato da jovem Cláudia Lecim Rodrigues. Os acusados do crime eram um rapaz viciado em crack, Michel Frank, e seu amigo George Cour, um cabeleireiro. Na novela, os assassinos foram Felipe Cerqueira, um toxicômano, mau caráter, e Henri, seu amigo cabeleireiro, o cúmplice do assassinato. Felipe matou Salomão com uma coronhada de revólver na cabeça. Salomão sabia do caso amoroso entre Felipe e sua mulher Clô e que ele estava envolvido com drogas, chegando a ameaçá-lo e entregar para a polícia. O ator Edwin Luiz declarou que sabia desde o início que era o assassino, mas não contou nem para sua mãe. O último capítulo de O Astro foi manchete da primeira página de jornal. 3 dias antes do final da novela, o Jornal do Brasil deu furo. O assassino é Felipe, apesar de terem sido gravados 5 finais diferentes para despistar a imprensa. A escolha do amante da mulher da vítima para ser o assassino decepcionou o público pela obviedade. Felipe sempre tinha sido o principal suspeito. 3 dias depois da novela sair do ar, Carlos Drummond de Andrade escreveu em sua coluna no Jornal do Brasil, abre aspas, agora que o astro acabou, vamos cuidar da vida que o Brasil está lá fora esperando. Fecha aspas. Foi nessa coluna que Drummond deu um apelido a Janete Claire, Usineira de Sonhos. Um apelido mais que adequado, né, gente? Francisco Cuoco esteve perfeito na pele de Herculano Quintanilha, dividente de churrascaria, a figura importante em um governo ditatorial da América Latina. Para o público ficava a dúvida se Herculano era mesmo uma espécie de paranormal, ou se não passava de um charlatão. Cuoco afirmou ao projeto Memória Globo sobre o destino do personagem e as gravações do último capítulo, abre aspas. Ele foge do país e vai para uma república da América Central. Gravávamos em Itaboraí, onde tinham uns casebres e não tinha antena de televisão. Nós fizemos a saída dele da Casa de Portugal, que era muito chique. Ele falava com um governante poderoso e prometia coisas, falando do signo dele, das eleições, do governo, de tudo. E o cara querendo viajar com ele. E quando ele sai, emenda aquele pessoal todo caracterizado, meio mexicanizado, uma coisa um pouco misturada com aqueles chapelões e aqueles lenços. Todo mundo gritava: Viva Herculano! Viva Herculano Quintanilha! Fecha aspas. O ator Stepan Nercessian foi inicialmente escalado para viver Márcio Rayala, um dos protagonistas, como prêmio pela sua atuação na novela anterior de Janete Claire, Duas Vidas. Porém, o diretor Daniel Filho acabou substituindo por Tony Ramos, que ainda estava no ar na novela anterior do Horário Espelho Mágico, sua estreia na Globo, em que vivia um coadjuvante. A pedido de Daniel, Tony aceitou fazer os testes de improviso com atrizes que se candidatavam ao papel de Josi, um dos amores do personagem Márcio. Silvia Salgado ganhou o papel. E Tony, que não estava sendo testado, acabou entusiasmando o diretor e foi convidado a emendar uma novela na outra. O ator começou a gravar O Astro quando ainda gravava Espelho Mágico.
Tony contou a Flávio Rico e José Armando Vanucci para o livro Biografia da Televisão Brasileira, que gravava os últimos capítulos de Espelho Mágico às terças e quartas-feiras, os primeiros de O Astro às quintas e sábados, e o Globo de Ouro, programa musical que apresentava na época, às sextas-feiras. Nessa troca de atores, quem saiu perdendo foi Stepan Ercecian. Com a escalação de Tony, Stepan acabou com outro papel, menor, Alan, filho de Herculano. Como consolação, foi prometido ao ator um papel de destaque em alguma próxima produção da casa. E no ano seguinte, 1979, Stepan foi o protagonista masculino da novela Feijão Maravilha. Márcio Rayala foi para Tony Ramos a consagração como o mais novo galã da TV Globo. A emissora apostou todas as fichas em seu talento, escalando para viver protagonistas nos trabalhos seguintes. O sucesso do casal Márcio e Lili, Tony Ramos e Elizabeth Savala, foi tanto que eles estrelaram a novela seguinte de Janete, Pai Herói. Com sua sensível interpretação, Tony conquistou o público, ao dar vida a um jovem que renegava a fortuna do pai, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis. A cena em que Márcio se despe, joga as roupas no pai Salomão e sai à rua nu é uma das mais marcantes da televisão brasileira. Exibida no capítulo 9, no ar em 15 de dezembro de 1977. A nudez total de Tony Ramos foi camuflada por objetos de cena, como um abajur. Já no lado de fora da mansão, a câmera percorreu as laterais do corpo do personagem enquanto um jardineiro o cobria com um casaco. Para interpretar Márcio, Tony Ramos teve aulas com o trompetista Márcio Montarroios para aprender a manejar um instrumento. Nas cenas em que o personagem aparecia tocando, o ator foi dublado pelo próprio Montarroios e depois pelo músico Guilherme Dias Gomes, filho de Janete Claire e Dias Gomes. Em uma sequência de O Astro, Janete Claire se vingou da censura federal, que 5 anos antes havia impossibilitado um trecho da novela Selva de Pedra, de 1972. Amanda não compareceu ao seu casamento com Herculano e Janete escreveu um bilhete ao elenco que dizia, abre aspas, aos de boa memória, finalmente Fernanda se vinga de Cristiano, fecha aspas. Fernanda e Cristiano, que eram vividos justamente por Dina Sfati e Francisco Cuoco em Selva de Pedra. E naquela novela, Fernanda havia sido abandonada no altar por Cristiano, porque a censura não havia permitido o casamento entre esses personagens. Contudo, a censura do regime militar esteve de olho no trabalho de Janete Claire em O Astro. Na sinopse original, Márcio tinha um filho com Lili, antes de se casar com Josi. Os censores obrigaram que, para haver criança, o casal Márcio e Lili se casasse antes. Assim, casados, eles tiveram um filho e, mais tarde, Márcio e Josi tiveram de se casar no Uruguai para que essa união, imprescindível para a trama, se concretizasse. Para a caracterização do vidente Herculano Quintanilha, Francisco Cuoco usava turbantes, roupas de cores vivas e delineador nos olhos. A ideia do turbante surgiu durante as primeiras gravações em uma churrascaria no Alto da Boa Vista, onde o personagem iria se apresentar em um show de magia. Daniel Filho achou que faltava algum detalhe para compor o visual do personagem. Pediu então que se cortasse um pedaço da calça de um figurante e, com um alfinete, a figurinista Calma Murtinho improvisou o adereço que viria a caracterizar a imagem do protagonista. Em seu livro do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, então superintendente da TV Globo, relatou que não aprovou o resultado e mandou regravar a cena. Ele disse o seguinte, abre aspas, ficou horrível, quando vi, odiei. Mas o Daniel não me contou que era obra dele e tentou me vender que o turbante era mal feito de propósito. Não engoli, mandei fazer um novo e regravar tudo. Fecha aspas. A atriz Teresa Raquel Clorayala, na novela, sofreu um grave acidente de carro em junho de 1978, quando a trama já estava em sua reta final. O Passat da atriz chocou-se contra a lateral de outro carro, capotou 4 vezes e transformou-se em um monte de ferragens. Teresa, surpreendentemente, fraturou apenas o tornozelo e ficou com escoriações generalizadas, retornando às gravações dias depois. Para a composição da abertura foram usados elementos como esoterismo, astrologia, hipnotismo, quiromancia
e cartomancia, que surgiram em slides projetados nos rostos e mãos de um homem e uma mulher no escuro, causando uma atmosfera de mistério. Também foi explorado entre as cenas a figura do protagonista Herculano Quintanilha. Ao prefácio do livro Nossa Senhora das Oito, de Mauro Ferreira e Cléudon Coelho, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, escreveu sobre Janete Claire, referindo-se à abertura da novela, abre aspas. Em O Astro, que começou cambaleante, ela me pediu para tirar da abertura uma imagem que representava o mal. A imagem saiu e a audiência da novela explodiu imediatamente. Fecha aspas. A música da abertura, Bijuterias, de João Bosco, ficou tão marcada pela novela que foi reaproveitada em seu remake de 2011, e todos conhecem seus primeiros versos. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista. A trilha sonora internacional de O Astro foi campeã de venda entre trilhas sonoras de novela. Mais de 850 mil cópias, tendo ultrapassado o recorde anterior, a trilha nacional de Estúpido Cupido. Este recorde foi batido ainda em 1978 com a trilha internacional de Dancing Days, a novela substituta no horário, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. A TV Globo editou o Astro para uma exibição única de 1 hora e meia de duração na noite do dia 11 de fevereiro de 1980, como parte do festival 15 anos da emissora apresentado por Tony Ramos. A novela foi reapresentada entre 2 de fevereiro e 3 de abril de 1981, às 22h15, reduzida em 45 capítulos. Em 2011, o Astro ganhou uma nova versão, adaptada por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, tendo Rodrigo Lombardi, Carolina Ferraz e Daniel Filho nos papéis de Herculano Quintanilha, Amanda Mello Assunção e Salomão Rayala, respectivamente. E aí, tá a fim de ver o Astro no Globoplay ou no Viva? Acha que vai vir? Eu acho que logo, logo chega por aí, hein? E a segunda versão, o remake, vocês curtiram? Que tal um vídeo especial sobre os remakes, hein? Sobre as duas versões, aliás. Será que vem aí? Aguardem! Porque esse foi o vídeo de hoje, os 45 anos da estreia de O Astro 77, a versão original de Janete Claire. Não podia passar em branco. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta bastante e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Também me segue nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!